Resolvendo exercícios. Grafique a função abaixo, lembrando que essa aqui é a letra B, a letra A ficou no outro vídeo. Uma vez que a gente já fez 2 gráficos, fazer o terceiro é bem tranquilo. Por onde a gente começa? A gente começa pensando no domínio da nossa função. Domínio dessa função, o x não tem nenhum problema, então o domínio é os reais. Isso já nos ajuda dizendo o quê? Que não possui assentos verticais. Então, uma coisa a menos para a gente calcular. E a gente pode ir direto para as assentos verticais. Lembrando que assentos verticais é o quê? É calcular 2 limites, que são o limite da nossa função quando x tende a infinito. Então, x³ menos 3x² mais 2. E calcular o limite quando x tende a menos infinito de x³ menos 3x² mais 2. E o que a gente vai ter, então? A gente vai ter um número muito grande elevado numa potência ímpar, continua sendo um número muito grande, um número negativo muito grande elevado a uma potência ímpar, continua sendo um número muito grande e continua sendo negativo. Então, eu não sei o que acontece com a minha função, mas ela vem lá do menos infinito, não sei o que acontece, e depois ela segue lá para cima. Então, a gente só precisa ver agora o que acontece neste meio. E o que a gente precisa fazer é calcular aqueles 2 pontinhos bons. Primeiro, f de 0, que é o mais fácil que a gente tem para calcular, que vai ficar quanto? Vai ficar 0³ menos 3, 0² mais 2, que vai dar 2. Lembrando que, então, 0, 2, o parzinho assim, é uma bolinha fechada no nosso gráfico. Qual é a outra coisa que a gente precisa calcular? São as raízes, ou seja, f de x igual a 0. Esse aqui acaba que fica um pouco mais chato para a gente fazer, tá? Lembrando que se é um grau ímpar, a gente sempre consegue uma raiz real, tá? Pode ser que ela não seja racional, mas a gente sempre tem uma que é real, tá? E o único jeito que a gente tem para fazer isso é brincando com Brio-Ruffini, tá? Então, eu vou fazer uma tentativa de raiz. Raiz. Utilizando o número 1. Então, vamos ver se eu consigo dividir a minha conta por 1. Vai ficar, então, aqui 1, menos 3, 0 e 2. Lembrando que eu preciso desse 0 aqui por conta que eu não tenho aqui o x, né? Então, eu tenho 0x, ficaria x³ menos 3x² mais 0x mais 2. Eu preciso colocar esse 0 ali. Como é que a gente faz Ruffini? Repete o primeiro, passamos na multiplicação e depois lá em cima somamos. Vai ficar então o quê? 1 vezes 1, 1, menos 3, menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2 com 0, menos 2, menos 2 com 1, menos 2 e 2, 0. Olha que legal, até parece que eu já sabia que ia dar certo, que 1 é raiz. O que isso significa pra gente? Que em vez de escrever a conta assim, a gente pode escrever x menos 1, que é esse cara aqui, né? X menos da fórmula e depois a nossa raiz, que multiplica x², porque se esse era terceira, esse passa a ser segunda, menos 2x menos 2 igual a 0. E aí que fica bom para a gente resolver essa conta. Então, desse problema aqui, que era ruim porque era um grau 3, agora a gente tem um problema mais simples. Por quê? Porque a gente pode escrever que x menos 1 é igual a 0, ou x² menos 2x menos 2 é 0. Aqui a gente vai ter x igual a 1, e nesse caso aqui, a gente vai ter x1 igual a 1 menos raiz de 3, e x2 igual a 1 mais a raiz de 3. Dessa vez eu não vou fazer Bhaskara, mas vocês sabem que esses resultados aqui saíram por conta de Bhaskara, certo? O que isso significa pra gente? Que 1, 0, que mais? 1 menos raiz de 3, 0, e 1 mais raiz de 3, 0, são bolinhas fechadas.
Então, repara que a gente já tem um monte de ponto aí para colocar no nosso gráfico. Além desses 3, a gente tem o 0, 2 aqui também, certo? Bom, uma vez que a gente terminou todas essas partes, a gente vai ter que ir para os testes de derivada. Para o teste da primeira derivada, a primeira coisa que a gente precisa é calcular a primeira derivada. A gente consegue enxergar a função aqui, então a primeira derivada vai ser 3x² menos 6x. Naquela ideia de que pode vir a ser útil, a gente fica com 3x que multiplica x menos 2. Lembrando que pode ser útil usar assim ou pode ser útil usar assim. Próximo passo é pegar esse valor que a gente encontrou e igualar a zero. Então, a gente teria 3x, x menos 2 igual a zero. Por exemplo, nesse caso, é melhor usar esse daqui. A gente vai ter, então, x igual a zero ou x igual a 2 e a gente passa, então, a analisar se a nossa função vai ser crescente ou decrescente em cada um desses intervalos. Para isso, eu preciso de um ponto para nos ajudar. Pegamos o ponto menos 1, o ponto 1 e o ponto 20. Lembrando que poderia ser qualquer um. E a gente vai ver na derivada se isso é positivo ou negativo. Lembrando ainda que esses caras são os pontos críticos da nossa função. Por quê? Porque aplicando a derivada nesses pontos aqui, a gente encontra zero. Então, pontos críticos. Aí o que a gente faz? Nessa daqui vai ser mais fácil. Se eu colocasse o menos 1 na conta, 3 é positivo, menos 1 é negativo, menos 1 com menos 2 seria também negativo. Mas menos e menos é maior do que zero. Então, antes de zero, a nossa função ela é crescente. Que mais? Em 1, 3 é positivo, 1 é positivo, 1 menos 2 daria menos 1, que é negativo. É mais, mais e menos. Isso dá negativo. Então, a função decresce. E se a gente colocasse o 20, vai ficar tudo positivo, certo? Lembrando que eu poderia ter colocado o 3 também, não faz diferença. Então, maior do que zero, a gente tem desse jeito. O que a gente já consegue ver aqui, o que a gente vai saber sobre o zero, se a nossa função vai fazer assim e assim. Em zero, a gente vai ter um ponto de máximo local, lembrando que é sempre local as coisas, né? E em 2, f de 2, a gente vai ter um mínimo local. Então, aí a gente já tem informações interessantes sobre a nossa função. Mas isso, depois a gente calcula quanto que é o f de 0 e o f de 2, enquanto isso a gente não precisa. Falta o quê? Teste da segunda derivada. Naquela ideia de mais fácil de fazer, entre essa função e essa função, eu prefiro derivar um que é só o polinômio. Então, fica mais fácil se a gente chegar direto em 6x menos 6. Não tenho o que fazer aqui, eu poderia pôr o 6 em evidência, mas nesse caso não vale a pena. F duas linhas de x igual a 0, a gente teria 6x menos 6 igual a 0, o nosso x vai ser 1. Então, repara que a gente só tem o que mesmo? Ponto de inflexão. Então, eu só vou precisar analisar o 1. O que eu preciso analisar? Um ponto antes do 1 e um ponto depois do 1. Então, nos basta o 0 e o 2, ou o menos 50 e o 50 também. Não faria muita diferença. Talvez fosse até mais fácil a gente enxergar. Como é que vai ficar? Substituindo aqui, o 0 ficaria só menos 6. Então, ficaria negativo, significando que a nossa concavidade é para baixo. Em 2, a gente teria 12 menos 6, que é 6, é um número positivo. Então, positivo, nossa concavidade para cima. Faltou, antes da gente completar os pontos importantes, a gente calcular f de 0, de 1 e de 2. Então, vamos arrumar a tabelinha e puxar os dados para baixo para a gente poder arrumar direitinho como é que vai ficar. Aqui, puxei todas as informações importantes. Na verdade, só falta aproximar os valores que a gente vai precisar, pelo menos ter uma ideia onde é que eles estão. Lembrando que todos esses valores aqui,
foram calculados através da nossa função f, não é na derivada e nem na segunda derivada, tá? Isso aqui eu só puxei lá para a gente não precisar ficar indo e vindo. Como é que a gente faz então? A primeira coisa é botar os pontos no gráfico. O 0 liga no 2, aqui, o 1 e 0, o 2 em menos 2, então vai estar aqui assim. E aí esses dois pontos, menos 0,7 e 0, e 2 e 7, que é alguma coisa próximo de 3. Então, tá todos os valores que a gente precisa calcular. Então, como é que a gente faz? A gente sabe que a gente vem lá de menos infinito e vai até mais infinito, porque a gente calculou lá a parte de assíntotas horizontais. E o que acontece? A gente vai crescendo até o 0 e a gente vai crescer nesse sentido aqui até o 0. Repara que a gente vai ter que passar nesse ponto aqui, assim. A partir do 0, o que a gente vai fazer? A gente vai decrescer desse jeito aqui até o 1. Então, eu só posso ir até o 1 decrescendo assim. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar decrescendo, porém, até o 2 a gente decresce do contrário. Então, a gente vai decrescer assim. O que acontece depois? Depois do 2 a gente cresce e a gente cresce nesse sentido. Então, vai ter que fazer isso aqui, a nossa função. Olha que bonitinho que ficou. Nem parece as outras duas que a gente fez. Vamos ver no GeoGebra se fica tão bonitinho que nem a que a gente fez. Olha lá, basicamente iguais. Coisa mais linda que ficou nas nossas funções, certo? Repara que aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é que o 1, além dele ser raiz, ele é um ponto de inflexão. Então, repara que uma coisa não impede de ser a outra. Tem mais exercícios para vocês fazerem. Bora lá!